Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Pode Ler e Escrever. Hoje com ela, natural de São Paulo, trabalha com revisão, leitura crítica e é revisora fixa de uma revista. E hoje, no Spotify, apresenta um podcast de contos autorais com vocês, Monique Bonomini. Que diferença! Você sabe que eu acho que é a falta do A, né? Que é uma vogal mais aberta, né? Então, muita gente às vezes encolhe, fala Monique Bonini, Monique Bonini. Bonomi. Eu vou aceitando, tá tudo bem, é isso aí. Imagino, mas aproveitando essa questão, seu nome tem alguma origem? Porque me deixou curioso. É de origem italiana, meu nome, né? Meu pai Ah, é natural da cidade de Bergamo, na Itália, sim. e acabou que quando ele casou com a minha mãe abriu mão do nome dela e é o único sobrenome que eu tenho. E Que senão eu usava um. interessante. Mas também eu me casei e o meu marido também tem origens italianas e também o nome dele também acabou tendo um. Então eu falei, fica com o seu difícil, eu fico com o meu difícil e a Entendi. gente segue, tá. Mas só uma pergunta agora, você me deixou muito curioso. Qual que é o sobrenome do seu marido? O sobrenome dele é Cardinale. Então tem Nossa, gente que chama de Cardimeli, tem gente que chama de Cardile, tem gente que é gente, uma coisa, não entendo, porque assim as sílabas são simples, né? Bono, mini, cardinale, mas não sei, acho que as pessoas elas não é, estão acostumadas, né, realmente, porque na com minha cabeça, o tamanho. criou uma outra divisão e eu falei, gente do céu, será que é realmente assim? Mas que coisa boa que a Você sabe gente hoje que aqui está na minha conversando com uma cidade revisora. tem uma família que é Bonini. E aí, durante a vida toda que eu estudei aqui, né? Você é lá dos Bonini? Não, não, eu sou do Bonomini. São coisas da vida. Que interessante, fantástico. Que bom que hoje a gente está com uma revisora que vai ensinar muito hoje todo mundo que acompanha o nosso podcast. Monique, eu fico muito feliz quando eu trabalho, quando eu tenho a oportunidade de poder entrevistar, além de autores, revisores, porque são as pessoas que ajudam a dar vida na obra. Aproveitando essa questão, eu queria que você me falasse, hoje, como que você trabalha? Conta um pouquinho pra gente, se você trabalha à distância, se você chama a pessoa para ter uma conversa, como que funciona o seu processo criativo? Eu acho que hoje em dia o que facilitou muito, né, a difusão do meu trabalho é essa possibilidade do contato online, né? Eu atendo escritores do Brasil inteiro. Geralmente a gente faz o contato, se o escritor precisa ou quer um contato, uma reunião, a gente faz um online, tudo certo. Sim, Mas geralmente eu trabalho remotamente, né? Os arquivos eles vêm digitados. Até gostaria, né, de assim, de um tomar um dia café? pegar um texto impresso para revisar, para eu poder usar todas as marquinhas que a gente aprende quando a gente faz o curso, que é nos antigamente, assim, os revisores de antigamente, eles tinham todo um manual de símbolos para indicar. E eu, assim, quando eu fiz o curso, falei, nossa, seria legal, né? Mas já é uma coisa que não está cada vez mais em desuso. Talvez os revisores de grandes editoras, né, que trabalhem dentro da instituição editora, às vezes ainda na hora de fazer revisão de prova, né, naquela parte mais final do livro, no produto final do livro, trabalhem com o papel. Eu, hoje em dia, trabalho com editores de texto, né, tenho Docs do Google, o Word, às vezes PDF, dependendo se já é uma revisão de prova, se já é um livro, um texto que já está diagramado, e então ele vem em PDF, vem fechadinho para ter um controle sobre as alterações maior. E meu trabalho ele se desenvolve assim, né? Totalmente à distância e com marcações, né? Eu faço um relatório para os meus clientes, então
Além das marcações que vão no texto, eu sempre trabalho com o controle de alterações ativado, seja no Docs, seja no Google. Se for em PDF, eu coloco as notinhas adesivas e sempre mostro, faço um relatório para o cliente, pontuando as páginas, né, onde tem alterações, porque às vezes é sutil, é um espaço duplo, um ponto Entendi. final, é bem pequenininho, então eu indico, ó, alteração página tal, alteração página tal, e eu tenho feito hoje, o meu trabalho ele é totalmente remoto, e ele se dá assim, através desses editores de texto, né, que são as ferramentas com que eu trabalho especialmente, Não, que e bacana. nessa ordem assim, né, primeiro eu olho formatação, para a gente padronizar o texto. Depois eu faço uma leitura mais ou menos dinâmica para entender o estilo do autor, né? Saber assim, o que vai ter de erro, às vezes, proposital ali, né? Eu trabalho especialmente com texto literário, então é um pouquinho diferente do texto acadêmico, porque tem as questões de opção, né? Do autor. E assim eu vou desenvolvendo. Entendi. Ô, Monique, você até me deixou curioso agora, porque eu fiquei pensando numa seguinte situação. Às vezes o autor tem muito vício de linguagem. E às vezes é elegante e às vezes não é. É tudo uma questão de gosto. Eu prefiro assim, quando eu sinto alguma coisa que está muito repetido, eu pergunto para o autor: isso é do estilo? Porque hoje em dia a gente tem muitas questões. Essa questão do estilo é uma coisa que tem se marcado bastante na literatura nacional Exato. contemporânea. Né? A gente tem muito autor querendo imprimir um estilo novo, então tem assim questão de escrever só em minúscula, não usar mais maiúsculas, né? As letras maiúsculas Isso elas é, não isso é isso. entram. Então, quando eu percebo que a coisa está acontecendo de forma recorrente, eu pergunto. A primeira coisa que eu faço é perguntar para o autor. Eu mando uma mensagem, eu aviso para ele, peço para ele ficar em contato e digo: olha, tenho notado assim, é uma opção de estilo, você não percebe, você quer que eu aponte. O trabalho mais assim, a parte que de o revisor e o autor, que eu acho que é a parte mais delicada, é o autor soltar o texto, né? Porque a hora Entendi. que ele concluiu, ele tem que saber que aquele texto ele não é mais só dele, né? Então eu falo assim, eu sempre tento sentir se o autor ele é mais apegadinho no texto dele ou se ele tá mais afim de trocar. Então, assim, se eu percebo que é um autor que ele é mais apegado, eu faço uns destaques e falo: olha, eu destaquei porque essa aqui aparece algumas vezes, olha se não tá muito repetido. Assim, se eu Entendi. já percebo que é um autor que tá mais aberto, uma pessoa que tá querendo, assim, aceitando, né, realmente a sugestão, então eu falo assim, olha, prioriza isso, tenta trocar isso, ó, tá ficando marcado e tal. Então, assim, hoje o trabalho do revisor, ele pede esse contato com o autor, essa dinâmica que a gente faz, porque você... Antigamente, os revisores eles estavam dentro das editoras, então o revisor ele revisava várias obras. Hoje em dia, o autor ele procura os revisores. Muitas editoras, principalmente as menores, elas já Exato. pedem o livro revisado. Então, assim, o autor ele vai procurar um revisor que mais ou menos que ele já tenha ou indicação, ou que. Então é bom para a revisão sair redondinha e a gente ter um respeito pelo texto, é importante que a gente faça esse contato. Então eu pergunto: olha, isso aqui como é que você faz? É assim mesmo? Ah, não, eu faço assim porque eu já peguei um texto que a autora ela não usava vírgulas. Quando ela com tudo que todas as ideias dela eram seguidas de ponto. Então demora um pouco para você falar assim, isso aqui não é um ponto, porque aqui está continuando o pensamento, mas era um estilo. Olha, o meu estilo é esse. Ah, então eu tenho que respeitar esse estilo e a gente vai meio que tentando entrar na pele, assim, das Imagino. intencionalidades do autor, né? A gente vai tentando fazer igual o camaleãozinho. Bem, aqui eu tenho que mudar de cor e tentar andar na cor dele e vamos ver como é que acontece. É Entendi. mais ou menos assim.
Entendi. Ô, Monique, mas hoje isso é uma coisa mais recorrente? Às vezes você recebe um material e você precisa dar uma boa orientação para ele. Como que funciona? Porque, ou melhor, deixa eu reformular essa pergunta, porque eu acho interessante que é o seguinte: como funciona a aceitação desses autores? Porque, por exemplo, às vezes o cara é meio. Eu vou utilizar a palavra conservador. Opa, custei escrever minha obra e agora eu quero minha obra do jeito que ela foi concebida. E tem gente que vai falar, ah, não, mas isso daí minha, como que eu posso falar? Como que é uma palavra É a minha voz, né? exato? A Essa é a minha minha voz, meu voz, estilo. é o meu estilo. Quando você vê esse tipo de coisa, você tem como você utiliza algum mecanismo para tentar fazer a pessoa mudar de ideia, ou você utiliza mais as regras que são utilizadas normalmente? Não, eu acho, como, assim, é, eu, como você leu aí no começo, eu também trabalho com leitura crítica. Isso, E acaba que a minha revisão, ela segue mais nessa linha. Ela é uma revisão que eu não fico só olhando ortografia, gramática, entendi. né? Eu acabo fazendo uma revisão um pouco mais crítica. Por quê? Porque antigamente, e assim, hoje o mercado editorial está passando por muitas transformações, né? A gente tem KDP, a gente tem autopublicação, a gente tem o Wattpad, a gente tem, assim, a publicação de livros e de textos, hoje em dia, ela tem outra dinâmica. Imagino. Antigamente, o texto ele passava, talvez nas editoras mais conservadoras, mais tradicionais, né, para a gente usar essa palavra que é um pouquinho mais bonitinha, nas editoras tradicionais, você ainda tem uma figura forte do preparador do texto, que ele é o cara que, quando ele recebe um original, o editor fala assim para ele, fulano, ó, nós vamos publicar esse livro. O preparador do texto, ele é esse cara que ele vai fazer alterações sensíveis no texto. Ele vai falar, ó, isso aqui está incoerente, isso aqui está sobrando. Ele vai meter a caneta no texto. Entendi. O revisor, ele vem depois desse trabalho, né? Assim, se a gente pensar numa linha de produção editorial tradicional. Então, Sim, o preparador de texto ele já fez todas essas alterações sensíveis. O mesmo editor fazia muito esse trabalho antigamente, né? Tem os filmes, né, que mostra sempre o editor com a caneta vermelha fazendo esse. O editor já fazia esse meio que esse papel com o autor. Hoje em dia, essas duas figuras, né, tanto do preparador quanto do editor, tanto que hoje a gente tem muita figura do publisher, né, do publisher, é, né, ele é um cara que ele publica os livros. Ela vem mudando. Então, assim, eu acredito que na minha prática eu preciso mostrar para o autor se eu acho que alguma coisa, ó, veja esses tempos verbais aqui. Você vem o tempo todo narrando nesse tempo verbal e de repente você mudou. Você estava falando tudo aqui no presente do indicativo e agora você está falando tudo no passado. Você vai manter esse estilo mesmo? Eu sempre deixo assim. Eu aponto entendi. pro autor que aquilo está visível. Ó, eu percebi. Você vai deixar? Eu acho que a escolha é sempre do autor. O autor ele tem que saber o que ele quer com a obra dele. Eu não Entendi. tento mudar, fazer, não tento convencer ele, nem mudar ele de ideia, nem que ele mude de ideia. Porque Imagino. tem esses apegos, né? Se você tem um autor que ele é mais desapegado, ele vai ouvir e vai topar e vai falar, poxa, Monique, vou considerar, vou avaliar, ó, aqui concordo, aqui não concordo, ele vai estar sujeito. Quando o autor ele fala assim, ah, não, mas eu quero assim mesmo, eu faço a minha parte, eu aponto, né? Eu acho que é importante eu fazer a minha parte e apontar, ó, aqui, talvez avalie, né? Eu sempre deixo esse espaço para o autor, né? Eu falo assim, ó, sugiro, e o autor sempre é o dono do texto. Mas eu, na qualidade de revisora, especialmente porque hoje o cenário editorial ele mudou um pouco e eu sei que a gente tem uma demanda muito maior, então nem sempre o editor vai fazer o papel que um editor tradicional fazia, e nem sempre as editoras vão ter um preparador de texto. Então, eu acho que é importante eu pontuar coisas que às vezes essa obra ela não vai receber, né? Às Entendi. vezes a pessoa sai da revisão e ela vai direto para a publicação, né? E aí eu acho que é um trabalho que eu preciso, que eu acho que tá dentro do que eu proponho
e os meus clientes mais ou menos já sabem que eu trabalho assim, e quando eles me indicam falando, não, Monique Gostei. faz assim, a Monique indica assim, mas é sempre a liberdade do autor. Você também, se o autor não pode ser apegado ao texto dele, né, eu menos ainda. Então, se ele fala, Imagino. não vou acolher, você Não, manda. Faça como imagino. você preferir, o texto é seu. Não, interessante demais. Ô, Mônica, você me falou dois pontos que eu achei muito interessante na sua fala, que é a questão da mudança que o mercado teve. Eu queria que você me falasse o que você achou de interessante dessa mudança de mercado. E eu queria aproveitar também, para complementar essa pergunta, que até me veio uns questionamentos aqui, que é o seguinte: às vezes a editora tem uma visão. Ah, eu gosto de publicar o livro assim, assim, assado. E às vezes o autor não quer. Aí às vezes você fica no meio de uma guerra de ideias. Aí você tem que seguir alguma linha de raciocínio. Mas eu queria entender, porque hoje a gente tem mais opções. Aí eu queria que você me falasse um pouco dessas mudanças de mercado e o que você está, entre aspas, adorando, que você está gostando, como que você está se adaptando a essa mudança e falar um pouquinho sobre essa relação de autor, revisora e editora. Eu acho assim, eu gosto muito de todas as possibilidades de hoje da publicação. Um país com muita literatura só pode ser um país melhor. Eu sou uma defensora da literatura na forma que ela vier, na forma que ela aparecer. Eu acho que a literatura é uma forma de expressão e a gente tem que valorizar mais a literatura e, assim, tem que incentivar. Então, assim, KDP, Amazon, sou a favor. O Wattpad, sou a favor. Eu acho que a gente tem, sim, que explorar todas as possibilidades. Textos em capítulos, no Medium, blogs, acho que tudo certo, Tudo é né? Eu válido. acho que quanto mais gente publicando, porque eu participo de alguns coletivos de escrita e é uma coisa que a gente sempre conversa. Todo escritor, ele é um potencial leitor, né? Porque faz até parte do ofício dele que ele leia para que ele tenha repertório, para que então, mesmo que os próprios autores se leiam, né? Ele sempre vai conseguir ler um volume muito maior do que ele produz. Então, quanto mais material tiver, quanto mais pessoas publicando, eu acho que você tem mais literatura circulando. A gente ouve mais falar sobre literatura. Tanto que eu tenho visto umas movimentações aí, parece que tem algum jornal aí que já está dando um espaço, de vez em quando solta umas notinhas sobre mercado editorial, sobre o cenário literário. Então, são coisas sutis, mas que já mostram que a literatura ela começa a fazer parte da vida das Tá pessoas. Então, eu sou a ganhando, favor. Eu acho que tá ganhando corpo, a gente pode falar assim, né? sim, eu acho. Eu acho que a gente tem que desbravar esse mercado, assim, esse público, né? E eu costumo dizer, porque faz parte também da minha experiência pessoal, que uma pessoa que uma vez que ela começa a ler e ela é fisgada pela leitura, ela nunca mais abandona a leitura. Exatamente. Então, assim, você nunca pode desistir de conseguir captar um leitor, né? Porque alguma coisa ele vai gostar de ler. Então, quanto mais pessoas publicando, eu acho que eu sou bastante a favor. O que a gente precisa conversar é sobre qualidade do que é produzido, não qualidade no sentido do tema que é escolhido, ou do que. Mas realmente, porque se você está formando opinião, se você está formando público, se você está entregando material cultural, né? Quanto maior a qualidade daquilo que você está produzindo, maior a qualidade de retorno que você tem daquilo, né? Então, Sim. assim, o que eu vejo é que hoje em dia esses muitos instrumentos de publicação e muitas pessoas que publicam, elas perderam um pouquinho dessa noção do tanto de gente que trabalha por trás de um livro. Ou não tanto de gente, porque às vezes uma editora ela tem 3, 4 pessoas trabalhando, mas são 3, 4 pessoas que elas fazem a diagramação, elas fazem a capa, elas fazem a revisão do texto. O livro ele tem etapas, não é só sentar e escrever, né? Exatamente. Até tem um editor que eu fiz um curso com ele, é o André Argolo. Ele fala uma coisa legal que é assim: o texto é uma coisa, o livro é outra.
né? Porque o livro ele passou por mãos, né? Ele falou assim: por que você não quebra esse capítulo? Por que você não muda a ordem dessa apresentação, né? Então, assim, hoje eu acho que isso, quando a gente acaba saindo da publicação tradicional, isso se perde. E aí a gente tem que avaliar se é bom ou ruim perder isso, né? Eu acho que cada autor, e eu acho que é importante cada autor fazer essa reflexão, falar, não, preciso procurar alguém para ler meu texto, mesmo que eu vou publicar aqui dessa forma independente, mesmo que eu vou... porque você tem hoje em dia a facilidade, ótimo, você não vai precisar ficar esperando algum caça-talentos te achar, um agente te representar, você pode fazer. Eu vejo muito autor aí batalhando, e ele vai nas feiras, e ele vende o livro dele, ótimo. Imagine se o seu livro está redondinho, tá bonito. Assim, a sua chance de projeção é maior ainda, né? Então, pensar nisso, que quando você recorre a esses meios que não são os meios tradicionais, né, você está deixando de lado algumas coisas que existiam no meio tradicional. E aí, como é que você está tentando compensar isso dentro do seu texto? Né? Eu acho que é uma reflexão que as pessoas têm que fazer, as pessoas que querem publicar devem fazer. E são, assim, você pode contratar, mas hoje em dia também você tem material, né? Olha aqui, a gente está aqui no Pode Ler e Escrever, dando dicas de revisão, tem dica de tudo, né? Aqui que eu Exato. já dei, eu andei ouvindo, dando uma maratonada no podcast. Então, assim, você pode ampliar assim o seu trabalho no seu texto para além do que está escrito dentro dele, né? E isso é importante, porque quanto mais qualidade, como eu já disse, mais qualidade na literatura que a gente está distribuindo, mais qualidade no leitor que está se formando, e todo mundo ganha. Então, tem mais a que publicar mesmo, sou super a favor. E eu acho que o público que escreve, que tem vontade de publicar, geralmente é um público que gosta de livro. Então, tem tudo para ter essa sensibilidade e a coisa pode, assim, ser muito, muito bem, entende? Eu vejo já o movimento de muita gente que lê hoje em dia porque começou a ler pelo celular, porque começou a ler com esses recursos todos que existem. Então, assim, eu vejo com bons olhos esse boom de publicações. Eu acho Que que coisa boa, tem sido legal, imagino. E a relação de autor e isso. como que funciona? Assim, as editoras, geralmente, até eu trouxe aqui, que é um Pode dar um assunto. exemplo para a gente, porque é bom, Isso porque aí o aqui, pessoal entende. ele é um manual de estilo. Opa! As editoras, geralmente, elas têm um manual de estilo. Hum, Elas falam assim, a gente gosta assim, capítulos assim, começam assim, aqui os textos, os numerais são sempre descritos, eles não são apresentados na forma... Onyx, só um detalhe para o pessoal entender. Esse manual, a editora costuma fornecer ou você senta junto com a editora para formatar Pro ele? reviso... Não, geralmente, quando você... Hoje em dia, nós somos um mar de freelancers, né? Os Imagino. revisores, assim, não conheço muitos revisores que trabalham dentro da editora. Eu conheço uma pessoa só. Então, assim, quando você começa a trabalhar com a revisão recorrentemente com uma editora, ela fala do... Você pergunta, né? Qual, assim, a editora tem algum manual de estilo? Tem algum critério que, assim, olha, a gente faz assim? Então, a maioria das editoras, elas têm um padrão. Então, assim, quando aparece nome, elas gostam que apareça de um jeito específico. Quando cita endereço ou cidade, elas querem que apareça. Assim, tudo isso vem... É uma cartilha mesmo, é um manual de estilo. Entendi. Quando você trabalha para a editora, você tem pouco contato com o autor, porque a editora te encaminha o texto do autor, né? Entendi. E aí é a editora que tem que se ver com o autor e falar assim, não, essas sugestões, essas alterações, elas estão sugeridas porque elas acompanham o manual de estilo da editora e vai ser assim. Porque quando você assina um contrato com a editora, você cede os direitos da sua obra, né? Eu Entendi. acho que isso é importante, o autor tá sabendo. Você cede os direitos da sua obra e dentro dos direitos da sua obra tá o direito de mexer na sua obra. Então, assim, obviamente que nenhuma editora vai fazer uma edição sensível no seu texto sem que aquilo passe pela sua aprovação, né? Mas as situações que são de estilo. Então,
às vezes a editora ela pede substituição de palavras assim de baixo calão, né? Entendi. Ó, no nosso texto a gente não usa, né? A não ser que seja uma obra que aquilo faça sentido, né? Mas se tem uma aparição ali pontual, ó, aquilo não vai surgir, né? Ó, aqui na nossa editora a gente não faz assim, a gente não aceita essas inovações, né? De só Entendi. escrever em minúscula, de só escrever só com ponto final. Tem editora que não aceita. Ó, aqui o diálogo é marcado com né? 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. Isso é um estilo da editora. Tem editora que só vai publicar livro assim, se tiver dentro desse estilo. Né? Se for uma coisa que é importante para a editora, ela vai passar para o revisor. E aí o revisor vai fazer essas adequações. E aí a editora vai conferir, né? A editora, quem estiver fazendo a produção editorial, que vai acabar tendo contato com o autor, e aí eu meio que saio de gaiata nessa história, só porque Entendi. me pediram. Isso é uma coisa que eu não fazia ideia desse manual. Eu sempre achei que era uma coisa mais de acordada em contrato. Não são todas as editoras que têm, né? Sim. Hoje em dia, as editoras mais recentes, elas não têm. Mas as editoras mais antigas, elas têm, porque é justamente isso, assim, são coisas que a editora julga que são importantes para ter uma cara da editora, sabe? A Sim, Companhia das Letras, que escreve a lombada dela é o contrário. Todo mundo exato. faz a lombada para um lado, eles fazem a lombada para o outro. É uma questão de estilo, aquilo que é para imprimir uma marca. Então, tem muitas editoras que passam isso para os revisores. Ó, isso aqui é importante ter nos nossos livros, porque é como a gente faz, né? Então, são essas regras, assim, que a editora acaba passando para o revisor, e o revisor acaba não tendo esse contato com o autor, né? A Não. editora que faz essa mediação. Interessante demais. Você está me fazendo lembrar de uma situação da Divina Comédia do Dante. Eu tive que ler ela 5 vezes. Eu só entendi na quinta vez por causa da editora 34, por causa que tinha nota de rodapé. E eu achei aquilo fantástico. Aí eu sou apaixonado pela editora 34 por causa das notas de rodapé. Mas você sabe que tem editora que faz as notas todas no final, né? É, Tem mas editora que não gosta de fazer a nota de rodapé no texto literário. Então, sim. as notas elas vêm todas no final do livro. É, Também isso é um estilo. eu imagino, mas eu só sei que a editora 34, gente, eu só sei que, gente, quem tá acompanhando aí, quiser ler a Divina Comédia, que eu já vi muita gente não terminar porque é difícil, pega da editora 34 e lê com calma e vendo as notas de rodapé, porque é Falar isso maravilhoso. para o leitor, porque aí o leitor entende. Que às vezes o leitor fala, eu já tenho esse livro da editora tal. Né? E ele às vezes não sabe que por uma outra editora ele vai ter um outro estilo, principalmente se for uma obra traduzida, né? Exato. A editora 34, ela assim, primeiro que as traduções deles são primorosas, né? Então, assim, você pode, assim, eu pelo menos nunca tive, não vou falar 100% aqui, porque, né, a gente não pode, assim, botar a mão no fogo. Exato. De repente tem alguma coisa que eu não conheço, né? Não dá pra gente conhecer tudo, mas assim, de tudo que eu sempre ouvi falar, a gente ouve falar muito bem das traduções da editora 34. Então, assim, quando você lê um livro que está traduzido pela editora 34, você sabe que assim, aquele tradutor ele buscou ficar mais próximo do texto original. Né? Mas a 34 não consegue traduzir tudo, né? Então, às vezes, quando você vai comprar um livro traduzido e ele tem mais de uma editora, é por isso que tem o nominho do tradutor lá, já vai buscar, deixa eu ver qual que é o tradutor mais bacana. Eu acho que isso é uma coisa bacana de explicar para o leitor, porque às vezes o leitor não tem essa Exato. percepção. Eu mesmo, assim, eu quando eu li a Divina Comédia, eu achei fantástico a edição da 34. Eu falei, gente do céu, alguém leu o livro e entendeu a necessidade de quem tem dificuldade. Porque na minha cabeça eu falei, gente do céu, será que é só eu que tenho dificuldade de Porque entender torna essa a obra obra? acessível, né? Dá uma É, acessibilidade para a obra. Não, perfeito. exato, porque eu li e não entendia. Eu achava complicado. Depois que eu comecei a ler a nota de rodapé e foi pela quinta vez, eu falei, gente do céu, que obra fantástica. Fico feliz demais. Ô, Monique,
eu tô pensando aqui numa situação, aí você me fala se ela é comum ou não. Às vezes o autor, ele é um autor estreante, não quer gastar. Aí ele resolve lançar bonitinho, tudo mais, e do nada ele começa a ter uma certa visibilidade. E procura uma editora. Você já pegou situações de pegar o livro lançado sem revisão e depois ter que revisar ele e ter que fazer alguns ajustes mais impactantes na obra? Não, nunca peguei um caso assim, mas conheço casos assim. Conheço Imagino. casos assim. Conheço 2 casos de livros que foram nesse. Pessoas que lançaram pela KDP da Amazon. Aquele Isso. livro teve uma aceitação bacana, apareceu uma editora e falou: Ó, vamos publicar aqui. E aí, quando chegou lá, falou assim: opa, não vai dar para publicar agora, a gente vai ter que dar uma mexida Tem que dar aqui. uma trabalhada. Eu acho que as editoras, elas, hoje em dia, elas, assim, as editoras mais tradicionais, tá? Sim. Hoje em dia, a gente tem que falar, como eu falo desde o começo, né? O mercado editorial brasileiro está se transformando muito. Então, a gente tem um cenário de independentes muito grande, a gente tem um cenário de autopublicação muito grande e autopublicações assistidas, né? Que são editoras que elas fazem a autopublicação, mas elas fazem esse trabalho anterior, elas não só publicam o livro, isso tem aparecido já. E a gente tem as mais tradicionais, elas querem vender livro, né? Então, assim, não é à toa que elas trazem elas fazem a tradução do último Nobel, né? Elas querem vender, elas vivem, né, disso e É. tal. Assim, o amor à literatura, ele tá no mesmo patamar, assim, do desejo, né, da aspiração econômica ali. Sim. Então, ela faz um trabalho de segunda edição. Ela fala assim, ó, segunda edição atualizada e revisada. Né? Quando a gente vê lá atualizada e revisada, aquele texto sofreu alterações. Às vezes o próprio autor sabe disso e avisa a editora, né? E fala assim, ó, publiquei como escrevi. Talvez seja interessante dar uma mexida aí. Entendi. E a editora faz. Eu conheço 2 livros. Um deles nem tinha tantos problemas assim de estrutura nem nada, mas precisou mexer por causa de umas questões de preconceito, sabe, assim, homofóbico, tal. Quando chegou na editora, a editora achou melhor, ó, isso aqui é Fazer um melhor a gente ajuste. mexer, né? E o autor já tinha levado muita, né? Tinha ouvido muitos comentários e tal, e ele topou mexer. Isso é bom. E aí e também tem outras coisas, e outros livros eles entram mais nessa, edição atualizada, revisada, né? Às vezes vem uma segunda edição atualizada, revisada, quando vem lá a marcaçãozinha da segunda edição, é porque é isso, o texto teve alterações. Eu não vejo, nunca trabalhei com nenhum texto assim, nunca peguei nenhum texto assim, mas eu acho que é tranquilo. Imagino. Não, que interessante. Ô Marinho, você também me fez pensar em uma situação que aconteceu perto de mim, que uma amiga minha é revisora. Ela é até do TJ. Fantástica ela. Ela revisou tanto o livro, que ela se sentia quase coautora do livro. Já aconteceu isso com você, de revisar Acontece tanto o sempre. material? Acontece sempre, principalmente obras que são de mais fôlego, né? Obras Isso. que são assim maiores e é, tem assim uma divisão assim, né? Tem os revisores que dizem que quando você está lendo uma obra revisão, você não lê como leitor, É. né? Você faz um outro tipo de leitura. Eu concordo e não concordo. Concordo por quê? Porque eu tô ali procurando coisas. Então, assim, eu leio um texto com um olhar do tipo assim, será que tem alguma coisa errada aqui? Né? Então, realmente não leio como um leitor que só abre ali a página do livro e tá lendo. Mas a gente tem que mergulhar na intencionalidade do autor, né? Do que aquele autor estava querendo, o que aquela autora estava querendo dizer com aquela história. E aí, meio que você pega na mão daquele autor, daquela autora, meio que você, como eu te disse no começo, você muda a corzinha, qual que é a cor dessa autora? Ah, ela é roxinha. Então você fica um pouquinho roxinha também para tentar entrar na cabeça dela e tentar entender o que ela estava escrevendo. E aí nessas, já
ainda bem, assim, foi muito legal que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Estou trabalhando com livro assim agora, inclusive. Opa! Mas já tive a oportunidade de trabalhar com livros, assim, que eu fiquei mexidíssima com a história. E, assim, fiquei muito animada. E até, nossa, virei uma entusiasta do autor. Falei, quero ver seu livro pronto. Nossa, fiquei apaixonada pelo personagem e tal, porque realmente você não tem jeito. Às vezes você acaba como você tenta usar essa roupa do autor, você mergulha na obra com ele. Aí você fala, nossa, gostei desse recurso que ele usou aqui, gostei desse. Nossa, não teria feito melhor. Não tem Imagina. jeito, você acaba mergulhando na obra, fica imersa, porque você tem que ir, como eu disse, né, buscar as intencionalidades do autor, porque a revisão literária, ela tem muito disso. Obviamente, as questões gramaticais, textuais, as questões, elas são importantes e especialmente para isso que eu trabalho, né? Para que não tenham erros gramaticais, ortográficos num livro. Mas às vezes o erro ele precisa estar ali, porque aquele personagem ele falaria errado aquela Imagino. palavra, entende? Então aquela palavra ela vai ficar errada, É porque é assim que característico, a gente pode é falar assim assim, do. isso, é que tinha que ser daquele jeito. Né? E Sim, eu só vou conseguir saber que tinha que ser daquele jeito se eu estiver acompanhando a história. Se eu estiver lendo a história muito à parte do que está acontecendo, né, com uma blindagem muito grande, eu corrigi aquele erro. E aí eu vou interferir no texto do autor. Então não tem jeito, você mergulha na obra e às vezes você fala, quando vê o lançamento, você fica toda feliz, parece assim, que é seu livro. Aí você, né? Você fala, nossa, que lindo, eu revisei esse livro, tô tão feliz que ele saiu, olha, fantástico. como tá maravilhoso. Coisa Acontece, não tem boa. jeito. Não, imagino. Deve ser uma sensação muito boa depois que você termina aquela jornada, porque cada livro é uma jornada. É, Aí você vai já em algum ponto de venda e vê a obra lá. Assim, eu fico encantado quando isso acontece comigo. é muito legal. Eu tive até um evento esses dias, eu trabalhei na revisão de um livro e eu ia estar num lugar lá que o lançamento ia ser lá. E eu sabia que o lançamento ia ser lá, mas eu não sabia que já ia ter o livro disponível. E aí eu passei assim, né? Eu saí andando e quando eu olhei, eu falei, parecia que eu estava encontrando um conhecido. Ai, deixa eu ver Eu como vou demais, né? ficou. Aí comecei, Monique, ai, tô aqui, eu revisei esse livro. Coisa boa. Ah, Eu penso que gente. eu encontrei um amigo, era o livro que eu tinha revisado, que estava pronto e eu estava vendo pela primeira vez. Foi muito legal. Imagino, que coisa boa. Ô Monique, me veio algumas situações na cabeça aqui, que é o seguinte: às vezes você recebe a obra, faz todo o estudo da obra, faz todo o acompanhamento. Como que você lida com essas questões, exemplo, questões mais de ética, questões mais de plágio, desvio de informação? Tudo bem que você, em alguns momentos, você tem que concordar com o autor, porque a obra é dele. Mas como que você, entre aspas, faz esse processo para o próprio autor, para a pessoa que está lendo identificar aquela informação? Então, na literatura, acontece muito de você ter diálogos com outras obras, né? Às vezes o autor ele admira um outro grande autor, ou ele tem uma referência, e às vezes ele acaba emprestando alguma coisa e tá sutil lá dentro do texto, né? Se é Sim, uma coisa assim que eu percebo, às vezes não dá para perceber, se que eu percebo, eu meio que tento dar uma perguntada, você leu fulano, você gosta de fulano, aí sinto com o autor se é o caso, é uma homenagem, né? Se a gente percebe que tem alguma coisa assim, tá demais, não sei, eu sim. já li isso aqui em algum lugar, já vi isso aqui em algum lugar, e não tem indicação, o meu papel enquanto revisor é apontar para o autor, de repente seria legal você ou colocar uma nota de rodapé, ou inserir uma nota no final do livro, né? Tem muitos livros com notas no final que falam assim, dedico esse livro, agradeço fulano de tal. E assim, se qualquer outro leitor se deparar com aquilo e sentir uma estranheza, quando ele chegar lá no final do livro, ele vai falar, bem que eu achei mesmo que ele estava falando disso, olha aqui, ele estava falando. Não precisa ser necessariamente uma referência bibliográfica, uma citação, entende? Tem maneiras de fazer isso.
Entendi. né? E eu indico pro autor, ó, isso aqui tem demais, né? Nas publicações, e é um outro aspecto que a gente vai falando da publicação mais tradicional e da publicação independente. Você passa pelos copydesks, né? E aí, se ele percebe que tem alguma coisa ali que está grande, né, que extrapola o espaço da citação ou da homenagem, o próprio copydesk da editora vai falar, ó, porque ele vai ter que acessar e pedir os direitos, né, ver se quem é que tem os direitos daquela obra para pedir autorização, né? E às vezes só o fato dela pedir o direito da autorização no final constar trecho gentilmente cedido pela Entendi. editora tal, só isso já desconfigura, né? Qualquer ideia de plágio, tudo. O importante é você apontar para o autor, porque às vezes o autor nem percebe que fez, né? Às vezes o É autor porque coloca lá e ele às não. vezes até o autor é muito fã de tal obra e ele quis fazer algo próximo e Então e você não pergunta, fala identifica. assim, ó, isso aqui é uma homenagem, você percebeu? Ó, de repente no final é importante você pôr assim, ou como você falou, pôr uma nota, né? Eu acho que há formas, há maneiras de fazer. Entendi. O texto é sempre do autor. O revisor só vai apontando. Né? E fala assim, ó, percebi. E às vezes também o revisor não percebe. Né? Pode acontecer, porque o revisor ele é nesse segundo momento do livro. Ele é o livro que ele já vai para ser diagramado e publicado. Né? O revisor ele está nesse lugar que o texto, teoricamente, já está pronto. O revisor não faz muitas alterações sensíveis, né? Então, às vezes, ele não fica procurando. Então, pode acontecer de passar. Né? Então, por isso que também as publicações elas têm esse trabalho do copydesk, que identifica para ver se vai precisar fazer um pedido de autorização, de uso, de trecho e coisas assim. Entendi. Ô Monique, tô amando essa conversa. Tem tanta pergunta aqui, só É que bom falar de livro, né? Eu gosto. é, eu tenho que enxugar aqui, porque senão a conversa fica muito longa e a Nós vamos gente ter que tem um fazer certo parte um e tempo. 2, Luiz. Eu tô pensando nisso daqui, eu sou obrigado a fazer parte 2, gente. Nossa. Mas vamos lá, Monique. Nossa, você me fez pensar tanta coisa aqui. Eu queria também entender. Você me falou essa questão aí das notas, tudo mais, isso e aquilo. Eu fiquei pensando na seguinte questão. Você se envolve muito nos projetos. Isso, assim, sem sombra de dúvida. Você consegue pegar mais de dois materiais para revisar ao mesmo tempo? Ou você precisa criar um cronograma? Opa, essa semana eu só vou revisar o autor A, semana que vem eu só vou revisar o autor B. Conta um pouquinho de como funciona o seu dia a dia para pegar algum tipo de trabalho mais denso, porque o denso a gente tem que tratar de outra forma. Então, na verdade, às vezes eu costumo trabalhar com mais de 2 livros ao mesmo tempo. Eu até gosto, porque assim, para o revisor, quando ele fica muito acostumado com o texto, é mau sinal, porque ele vai para deixar coisa passar. Isso Então, eu se não eu tenho sabia. duas coisas assim diferentes acontecendo, e eu percebo que eu já estou lendo aquilo com muita tranquilidade, não tô pegando coisas, eu fecho aquele arquivo, dou uma respirada e volto em outro arquivo. E aí minha mente desopila daquele estilo do autor anterior, da autora anterior, e aí eu entro nessa atmosfera nova, porque eu tenho que ter sempre esse olhar curioso sobre o texto, esse Entendi. olhar investigativo. Então, é até bom quando a gente tem mais eu, Monique, gosto de trabalhar, se eu tenho mais de 2 projetos, eu trabalho com eles concomitantes. Entendi. Mas assim, tudo depende do prazo que eu tenho. Às vezes eu tenho um prazo, o autor ele tem um prazo mais elástico, ele escolhe, também dou opção também para escolher. Então eu trabalho poucas páginas por dia, porque trabalhando poucas páginas por dia, se vamos supor assim, um trabalho assim, né, só de 100 páginas, né, e eu tenho assim 15 dias para trabalhar esse livro, eu faço poucas páginas por dia, eu faço 5, 7 páginas por dia, por quê? Porque justamente quando eu estou começando a gostar de ler aquele texto, é a hora que eu tenho que parar de ler aquele texto. Porque eu Interessante. tenho que ter sempre o olhar curioso. E se eu tenho um outro texto, meu dia ele rende bastante, porque aí eu consigo ir fazendo a alternância. Se eu não tenho outro texto que eu estou trabalhando, eu saio
E aí deixo e só volto no outro dia para aquele texto, deixo a minha cabeça esquecer daquele texto. E aí trabalho com vários planners, né? Eu tenho um planner de prazos fatais, tenho uma agenda de que eu já sei que é uma, sabe quando você adianta o relógio 5 minutos para não acordar atrasado? É a minha agenda que eu anoto o prazo antes, que eu sei que Basicamente. eu preciso entregar nesse prazo para não perder o meu prazo fatal. E tenho esses controles aí para eu não me perder no fluxo, né? Mas como eu trabalho também, às vezes eu trabalho bastante com texto curto, tem alguns clientes que escrevem contos. Então eu tento, sim, intercalar um trabalho longo, aí eu insiro um conto do outro cliente. Então, eu trabalho longo e um conto. Também é uma forma que funciona bastante. Não, interessante essa visão, porque eu, pelo menos, eu não imaginava isso. Eu achei que era outra coisa totalmente diferente. E Monique, entrando para as duas últimas perguntas, nossa, eu tô triste, mas faz parte. Faz parte. Ô, Monique, uma dica que você daria para quem está começando a escrever, como que ela pode escrever melhor, organizar melhor o material? Eu digo assim, a primeira coisa que eu acho que o autor ele deve se desprender é de formatação. Porque assim, às vezes o autor ele quer escrever numa letra, sei lá, uma diferente, aquela Courrier New, Imagino. sabe assim? Ele gosta de umas fontes assim diferentosas, né? Esteticamente, quando ele olha aquele texto dele, aquilo tá legal, mas não é a fonte que os revisores, que os editores, eles estão acostumados, e isso deixa o texto poluído, porque o tipo, né, a tipografia, ela é um sinal gráfico, e aí quanto mais treinado o seu olho tá para um sinal gráfico, mais confortável você fica de lê-lo. Então, assim, não fique nesse momento que você está escrevendo, não fique preso a isso. Porque a hora que você for publicar, a questão estética do texto ela vai ser levantada. Né? E você pode falar, eu quero uma fonte bonitona, quero uma fonte assim. Aí esse é o momento. No momento que você Entendi. está escrevendo, o seu olho ele tem que estar confortável para escrever. Né? Aquilo tem que estar claro, o mais assim, claro possível. Né? Então, eu acho que essas amarras da formatação, eu acho que é bacana para quem está começando a escrever. Eu acho que uma dica que eu ouvi de escritora e eu recomendo para todo mundo é em que pese, e eu uso bastante dicionário online, tenha um físico, mesmo que seja um pequenininho. Bacana. Porque, às vezes, a língua portuguesa ela é riquíssima. E, às vezes, para uma mesma situação, você tem muitas palavras. Hoje em dia, tem ótimos dicionários de sinônimos. Assim, leia para você ter repertório, né? E pesquise palavras, porque quem escreve, como você disse lá no começo, às vezes tem vícios de linguagem, palavras que usa sempre com recorrência. E quando você começa a escrever, eu acho que é natural. Quando você escreve, você quer ser lido. É natural, não tem sentido, né? Quando você escreve para publicar, é porque você quer ser lido. Né? Se você escreveu um diário, você escreveu uma coisa para você. Mas quando você começa a escrever para publicar, é porque você quer ser lido. Então, é importante pensar em como o leitor recebe o seu texto. Então, um vocabulário diverso, né? Tudo isso você constrói como? Lendo bastante e pesquisando no dicionário. Tem dúvida? Olha no dicionário, não tenha receio. O dicionário ele é assim, um fiel escudeiro de todo mundo que escreve. Eu acho importante, para quem está começando, principalmente, ter sempre em mente assim, que palavra que eu poderia usar para substituir isso aqui que eu tenho usado muito. Né? Eu acho que isso é interessante. As questões da formatação. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa. E eu acho que quando você vai procurar um revisor, se você é uma pessoa que começou a escrever agora, que não sabe muito bem como funciona a revisão, como é procurar um revisor, o que esperar do revisor, eu acho que você deve, assim, falar sobre o que você espera do seu texto. Porque às vezes o revisor, ele sabendo das suas intencionalidades, sabendo do que é seu estilo, o trabalho dele vem mais personalizado mesmo, né? Boa. Porque ele fala assim,
essa pessoa, ela escreve assim, ela quer que eu respeite isso aqui que ela escreve dessa forma. Então, o diálogo hoje em dia assim, eu acho que é o mais importante. Então, se você escreve, não deixe de procurar no revisor. O revisor vai ajudar muito o seu texto, Ótimo. né? E se você fala, não, mas ainda não estou podendo procurar um revisor, então tenha esse olhar. Tem a lupinha lá no Word, né? Então eu acho que você pode usar a lupinha, né? Palavras com maior recorrência. Vai aparecer lá tudo grifadinho que aparece com maior recorrência. Você fala, bem, agora é hora de substituir. Vai no dicionário e vê como é que você pode substituir. São todas estratégias para melhorar o seu texto, e aí quando ele chega para o revisor, ele chega mais redondo, né? No sentido de que vai ter pouca interferência para ser feita. E é bom um texto que vem do revisor com pouca interferência. Né? Pode parecer que o revisor trabalhou pouco, mas na verdade quer dizer que você fez o seu trabalho bem Fez feito. o Então, trabalho bem feito. eu acho Fantástico. que, eu acho que é mais ou menos encontrar esse equilíbrio aí. Não, que coisa boa. Ô, Monique, agora eu deixo essa última pergunta. Essa última pergunta eu não mandei, porque Ah, eu gosto que a pessoa responda na cara de pau, sabe? tá certo. Que são: quais os 3 livros que você gostaria de revisar ou editar, fazer alguma coisa de qualquer editora, de qualquer autor, de qualquer país? Poxa, olha, eu, eu tenho assim uns gostos meio ecléticos, assim, a galera que me conhece fala, Monique, não é possível que você lê isso e lê isso também. Exatamente. Essa pergunta eu gosto dela porque sai muita coisa legal, gente. Então, fica à vontade, Monique. Eu gostaria de ter, assim, né, para falar de uma autora viva, eu gostaria muito de trabalhar com a Rosa Monteiro ou com um Ó, texto dela. ó, Eu já gosto começou muito alto do jeito nível. que ela escreve. Eu gosto, assim, gosto do jeito direto dela, do jeito que ela escreve, né? Então, gostaria de trabalhar com o texto dela, revisando, né, ou editando. Eu acho que seria legal. Também gostaria de participar, né? Mas isso aí já, né? Não, a Rosa tá super ativa. Mas, assim, se um dia eu tivesse tido a oportunidade de participar de uma produção editorial de um livro da Svetlana, que Nossa, eu adoro também o estilo boa. dela, porque você imagina que tudo que ela escreve são relatos, né? E eu fico sempre pensando como que ela escolheu, ela fazia entrevistas de 4 horas, 6 horas, e aí de repente ela escolhe 4, 5 parágrafos para compor o livro, né? Aquele depoimento específico. E deve ter tido um trabalho editorial pesado ali, sabe? Tipo, ó, isso Imagino. aqui não vai entrar, isso aqui não vai dar, isso aqui você vai ter que cortar, ó, isso aqui tem depoimento demais, vamos ter que deixar uns depoimentos de fora. Eu acho que deve ter sido uma experiência muito legal para quem pôde trabalhar com um livro da Svetlana. E isso porque, então, eu admiro esses dois textos, né? Admiro o texto da Svetlana e admiro o texto da Rosa Monteiro. Agora, assim, por simples deleite e curiosidade, gostaria muito de ter trabalhado com o livro do Gabriel Garcia Marques, porque sou apaixonada por Nossa. ele e ter a oportunidade de lê-lo antes de todo mundo. Fechou com chave de ouro. Eu acho assim, né? Agora, não sei se vocês estão sabendo, mas parece que ele tem um livro dele aí, alguma história, alguma coisa inédita, que o filho Não, parece que vai lançar. E assim, enfim, né? Que oportunidade maravilhosa você ler alguma coisa inédita de Gabriel Garcia Marques, que o revisor tem esse privilégio, né? Ele lê antes de todo mundo. Então, assim, gostaria muito. que Alô, fantástico. editora Record, chama nós. Exatamente. Editora Record, comenta aí para. A Record ela publica, né, os livros dele aqui, então se vier aí para o Brasil, olha eu aqui querendo trabalhar. Exatamente. Ô, Monique, deixa pra gente os seus contatos, como que a gente te acha nesse mundão? Olha, eu tô sempre no Instagram, Boa. Monique Bonomini. Pode me contatar lá, me chamar no direct. Monique, tenho dúvida, quero saber como é que você trabalha. Eu respondo, a gente passa o WhatsApp, a gente conversa pelo WhatsApp, conversa por e-mail, o que a pessoa Ótimo. quiser. O Instagram, eu acabei nem colocando, minha arroba aí devia ter colocado, mas enfim, vocês Não tem devem problema ter não, forma mas de soletra fazê-lo. novamente, só para o pessoal pegar, para quem estiver ouvindo. Tudo minúsculo e junto, sem espaço, como tá aí na tela. Monique, com Q-U-E, Bonomini.
Mini de pequenininho, Bono Mini. Ótimo. Tudo Desse junto, jeito, minúsculo. Tô lá no Instagram. Por lá onde eu me comunico com mais facilidade, né? Eu recebo, pode mandar mensagem no direct, meu Instagram é aberto. Mas lá tem o link na bio. E aí, só clicar no link da bio se preferir mandar um e-mail. E já tem um linkzinho lá para o meu e-mail. É só clicar no correiozinho e tá tudo certo. A perfeito. gente Ô, troca Monique, esse, troca muito um jeito de falar. obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a Adorei, adorei, oportunidade. adorei. Eu também. Você vê como passa o tempo rápido? Passou rápido demais, gente. Passou Eu rápido adoro falar demais. de livro. Isso aqui é a paixão É, da minha vida. A é, gente é, começa e não para mais. é aquela história. Eu vou ter que fazer uma parte 2 futuramente. Aí, Porque vocês têm meus contatos. exatamente, eu tô cheio de perguntas aqui, mas eu tenho que deixar o episódio mais compacto possível por questões comerciais, vamos falar assim. Não, Mas e também fico as muito pessoas não têm mais feliz. paciência, né, de assistir. Acho que a pandemia deixou a gente tão preso nas telas que hoje, com tudo voltando, as pessoas querem ficar um pouquinho. Então tem que compactar Exato. mesmo. Aí, boa sorte para vocês. Eu falo bastante. Muito obrigado, E Monique. gosto muito E de falar de livro, então uma coisa, o assunto não para. eu desculpa. Eu acho que juntou o útil ao agradável, porque eu fico muito feliz quando acontece esse tipo de conversa. Mas que pena que tem que acabar. Então, Então, é isso muito aí. obrigado, Monique. E, gente, Agradeço a oportunidade, parabéns aí pelo trabalho de vocês, que pode ler. Tenho maratonado, tenho gostado muito de tudo que tenho obrigado. lido, tenho gostado muito dos convidados e agora me sinto honrada de estar junto com tanta gente bacana que vem falar sobre o livro, que vem falar sobre a literatura. E é isso aí, contem comigo, estou nas redes. Não, Obrigada. com certeza. Muito obrigado, gente. E até a próxima.